10 estereótipos sobre quem não tem filhos. Embora vivamos em tempos modernos e estejamos mais abertos a aceitar os outros, em comparação com épocas passadas, a expressão sem filhos ainda não agrada muitas pessoas. Mas por quê? O que há de errado na decisão consciente de alguém não ter filhos? Aposto que a culpa é dos estereótipos. Então hoje vamos desfazer alguns mitos sobre quem não tem filhos. Não, eles não odeiam crianças, nem querem que a humanidade entre em extinção. Fique aí que a gente vai esclarecer tudo para você. Mas antes de tentar entender melhor o estilo de vida de quem não tem filhos, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. Agora, você sempre estará em dia com todas as atualizações que surgem diariamente no Incrível. Mito número 10. Quem não tem filhos odeia crianças. Vamos esclarecer este aqui primeiro. Só porque alguém escolheu evitar ter filhos, isso não quer dizer que odeia crianças. A maioria das pessoas sem filhos é indiferente em relação a crianças ou simplesmente as adora. Na verdade, muitos professores, psicólogos infantis e até escritores de livros infantis escolheram não ter filhos. Pegue a escritora norte-americana C.J. Dalgery, por exemplo, a autora da série para adolescentes Escola Noturna. Ela é muito bem sucedida no que faz, mas também é muito aberta sobre o fato de nunca ter tido vontade de ser mãe. Claro, cada pessoa que não tem filhos é diferente e tem seus próprios motivos e sentimentos com relação a este assunto. Mas, na maioria das vezes, quem opta por isso não faz por odiar crianças, mas simplesmente por não ter vontade de se tornar pai ou mãe. Mito número 9. Quem não tem filhos quer converter os outros. O grupo daqueles que não têm filhos não fica por aí tentando recrutar mais seguidores para esse estilo de vida. São só pessoas com pensamentos parecidos que discutem assuntos comuns juntos e compartilham suas visões de mundo entre si. Se você acha que todos eles ficam marchando nas ruas com placas anti-filhos e gritando para os pedestres, está redondamente enganado. Claro, cada grupo tem seus ativistas radicais, que expressam suas opiniões de forma agressiva, mas é injusto julgar uma comunidade inteira com base em poucas pessoas, não acha? Muita gente que resolve não ter filhos nem comenta sobre isso com seus amigos e familiares. Apenas vive do jeito que acha que está certo e não fica tentando mudar o ponto de vista dos outros. E assim como qualquer um, essas pessoas ficariam super felizes se você respeitasse a opinião delas também. Mito número 8. Quem não tem filhos é infértil ou tem algum problema mental. Este é um dos mitos mais ridículos que existem sobre quem não tem filhos. Primeiro, a habilidade de reprodução de uma pessoa não define quem ela é. A decisão de ter ou não uma criança é uma escolha pessoal que todo indivíduo faz por seus próprios motivos. Tem gente que gosta de aproveitar a vida e acha que um filho limita a liberdade. Outros se preocupam mais com a superpopulação e com os recursos limitados. E ainda tem aqueles que simplesmente sentem que essa coisa de ser pai ou mãe não é para eles. A lista é interminável, mas uma coisa é clara: estas pessoas refletiram muito antes de decidir não ter filhos. É uma escolha consciente, não uma coisa que veio a partir da infertilidade ou de algum distúrbio mental. Não é que as pessoas que não têm filhos não possam ter, elas simplesmente não querem. E elas não deveriam ser criticadas só porque escolheram algo diferente do que a maioria. Mito número 7. As pessoas que não têm filhos são simplesmente solteironas que não conseguiram arranjar um parceiro. Ao contrário do que muita gente acredita, milhares de pessoas sem filhos são muito bem casadas com um parceiro que pensa igual a elas. E pesquisas confirmam isso. A socióloga Edna Curdy, da Universidade Middlesex, em Londres, fez um questionário com mulheres sem filhos, perguntando como elas e seus respectivos parceiros resolveram não ter filhos. Cerca de 40% das mulheres disseram ter precisado só de uma conversa, e algumas delas nem falaram nada com seus parceiros. Foi tipo estas coisas que nunca acontecem, e os parceiros também não as estavam pressionando para ter uma criança. E claro, existem os sem filhos que estão solteiros, mas a decisão deles de não ser pai ou mãe não tem nada a ver com o estado civil.
Eles afirmam que o casamento não mudará nada do que pensam sobre ter filhos. Então, mais uma vez, isso é uma escolha pessoal de estilo de vida. Mito número 6. Sem filhos, a vida não faz sentido. Muita gente está convencida de que nossa verdadeira missão de vida é procriar. Então, se alguém não tem filhos, a vida não tem sentido. Primeiro, vamos esclarecer o absurdo desta afirmação. Existem pessoas que são fisicamente e psicologicamente incapazes de ter ou de educar uma criança. Isso não é uma escolha, é um fato. Então, a vida delas vai perder o sentido? Claro que não. E quem escolhe não ser pai ou mãe também discordaria se alguém dissesse que, por isso, a vida não tem sentido algum. Indiferentemente de alguém ser estéril ou não ter filhos por vontade própria, muita gente está envolvida com trabalhos voluntários e obras de caridade. E será que isso não dá sentido à vida de uma pessoa? Mas a questão não é só essa. Na verdade, nenhum filósofo pode responder claramente qual é o sentido da vida. Cada uma tem um ponto de vista, e é isso que torna a vida mais bonita. Mito número 5. Quem não tem filhos quer que a humanidade acabe. Fala sério, é isso mesmo? Aqui está mais um absurdo sobre quem decide não ter filhos. Vamos pensar sobre isso usando a lógica. A Terra tem uma população de mais de 7 bilhões e meio de indivíduos, certo? Claro, a cada ano, a porcentagem de pessoas que não querem ter filhos continua a crescer. Porém, este número ainda é incrivelmente pequeno e, sem dúvida alguma, não é suficiente para levar a humanidade à extinção. De acordo com a Organization for Economic Cooperation and Development, cerca de 30% das mulheres na Europa, com idade entre 25 e 49 anos, não querem ser mães. No Brasil, este número é de 42,8% entre pessoas de 25 a 34 anos. Ainda assim, estatisticamente falando, quase 90% dos adultos do planeta são pais. Então não se preocupe, se alguma coisa vai levar a humanidade à extinção, com certeza não será a sua decisão de não ter filhos. Mito número 4. Um homem pode não ter filhos, mas a mulher não. A gente ainda tem estes papéis de gênero cimentados em nossos cérebros. Enquanto os homens podem adiar a constituição de uma família para investir na carreira ou simplesmente curtir a vida de solteiro, as mulheres que não têm filhos recebem olhares curiosos, perguntas invasivas e até conselhos que não pediram. Mas todo mundo parece se esquecer de uma coisinha simples. Dar à luz não é uma obrigação que a natureza deu às mulheres. É simplesmente uma possibilidade que toda mulher tem o direito de recusar. E só porque uma mulher resolve não ter um bebê, isso não significa que existe alguma coisa de errado com ela ou que ela não é uma mulher de verdade. A gente vem percorrendo um caminho longo rumo à igualdade de gêneros, mas ainda temos muito trabalho pela frente quando se trata das expectativas da sociedade em relação às mulheres e aos homens. Mito número 3. Seus filhos terão que apoiar as pessoas que não têm quando elas ficarem velhas. Quer você acredite ou não, as pessoas que não têm filhos pagam impostos como todas as outras. Na verdade, elas pagam ainda mais. Isso porque não recebem licença maternidade do governo, então a quantidade de dinheiro paga acaba sendo maior. E por pagar impostos, elas têm o direito de se aposentar. Outra coisa, muita gente que resolve não ter filhos dedica suas vidas às suas carreiras, o que significa que elas têm muito mais chances de juntar dinheiro para viver a velhice de forma mais tranquila do que os seus colegas que tiveram filhos. Mito número 2. O estilo de vida sem filhos é só mais uma moda. Parte disso é verdade, já que este estilo de vida é bem novo e só começou no século XX. Porém, no passado, algumas pessoas não tinham tanta vontade assim de ter filhos, só que elas não tinham escolha. Seja por falta de métodos contraceptivos ou por severas regras sociais e religiosas. E sem muita escolha, havia coisas bem assustadoras que aconteciam naquela época entre as mulheres que não estavam muito a fim de se tornar mães, como assassinatos de recém-nascidos, jeitos questionáveis de interromper a gravidez e um time enorme de babás que permitiam que algumas mães não interagissem com seus filhos. Ainda bem que estes dias são coisas do passado e que agora temos o incrível privilégio de viver do jeito que queremos. Mito número 1. A escolha de não ter filhos é para sempre.
Quantas vezes mesmo eu disse que o estilo de vida sem filhos é uma escolha consciente? 1 milhão? Ótimo! E o mais legal das escolhas é que elas podem mudar. Escolher não ser pai ou mãe não é uma promessa inquebrável que deve ser mantida para sempre. Algumas pessoas começam uma família quando se sentem preparadas para as crianças. Outras mantêm esta decisão pelo resto de suas vidas e não se arrependem nem um pouquinho. Cada história e jornada de vida é diferente. O mais importante é fazer o que você ama e aproveitar cada segundo da sua vida. E se um dia você perceber que quer ou não ter filhos, não deixe que a sociedade lhe impeça de viver do jeito que quer. Você conhece outros estereótipos sobre pessoas que não têm filhos? Ou quem sabe pode desmistificar mais algumas coisas sobre quem escolhe não ter filhos? Manifeste-se nos comentários aí embaixo. Se você achou este vídeo informativo, clique no joinha e compartilhe com seus amigos, para que eles entendam melhor a decisão de quem não tem crianças. Não se esqueça de se inscrever para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!